Olá! Neste vídeo eu vou falar sobre aprendizagem. É muito importante que você compreenda como ocorre o processo de aprendizado, desde a total ignorância até a maestria em determinado assunto. Por meio desse conhecimento, você vai aproveitar muito mais, não só este curso, mas qualquer outro que você faça. Você vai aprender a aprender. A aprendizagem ocorre em 4 fases. O primeiro nível é o da incompetência inconsciente. Depois vem a incompetência consciente. Em seguida, a competência consciente. E por fim, a competência inconsciente. É neste último nível, competência inconsciente, que a maestria e a excelência se encontram. É aqui que você vai operar em um outro patamar e vai se diferenciar das outras pessoas. Pode parecer complexo, mas na verdade é bastante simples. Para exemplificar, vamos pegar o caso de uma pessoa aprendendo a dirigir. Para entender o primeiro nível, lembre de quando você era criança. Talvez você não tinha receio algum de sentar no banco do motorista do carro dos seus pais. Você ficava lá, tentando alcançar os pedais, tentando mexer no câmbio e movimentando o volante. Para você naquela época, tudo era novo e tudo era possível. É provável que você imaginasse ser muito fácil dirigir aquele carro. Você não sabia que não sabia. Você era incompetente para dirigir um carro. E quando eu falo que você era incompetente, não é na conotação ruim que o termo assumiu ao longo dos anos, mas simplesmente que você não tinha as competências ou as capacidades necessárias para dirigir um carro. Esse exemplo ilustra o primeiro nível de aprendizagem, a incompetência inconsciente. Você não sabe que não sabe. Agora, você já tem 18 anos completos e decide que quer tirar a carteira de motorista. Tudo bem que tem pessoas que começam a dirigir quando ainda são adolescentes, mas isso já é uma outra história e a gente vai manter a coisa de um ponto de vista legal, juridicamente falando, ok? Nesse momento, você tem plena consciência de que não sabe dirigir, não é mesmo? É por isso que você tem de passar por uma autoescola, onde o instrutor vai te acompanhar durante o processo e te mostrar como manobrar o carro, como fazer uma baliza, vai te ensinar a respeitar os sinais de trânsito, que seta não é um acessório opcional do seu carro, e assim por diante. Assim, estamos falando de incompetência consciente, pois você tem noção de que não sabe dirigir ainda. Você sabe que não sabe. Agora, imagine que você já passou no exame, já teve a sua sonhada carteira de motorista aprovada e começa a dirigir. Agora você já tem a competência, certo? Eu sei que você pode estar pensando, mais ou menos. Bom, mas para todos os efeitos, você já consegue dirigir o carro no trânsito da cidade, ainda com bastante perrengue e sofrimento. É só uma questão de prática. A verdade é que você ainda precisa pensar muito no que está fazendo para não fazer besteira. Precisa pensar bem para não trocar os pedais, para não engatar a marcha errada. Você precisa de extrema concentração. Pessoas falando do seu lado? Nem pensar. Você tem de estar totalmente focado na direção do carro. Nessa hora, você atingiu o terceiro estágio do processo de aprendizagem, a competência consciente. Você sabe que você sabe. Mas aí o tempo passa e você não só aprende a dirigir, mas também a mexer no telefone ou a passar maquiagem ao mesmo tempo, por mais que você saiba que isso não é permitido. Mas a moral da história é que dirigir já não é algo que exige toda a sua concentração. Você já faz isso naturalmente. Tão naturalmente que muitas vezes você até esquece de como foi de um lugar ao outro. Você já teve essa impressão? Eu posso apostar que sim. Tem vezes que a gente simplesmente esquece o que ocorreu no caminho. Estamos refletindo sobre algo e esquecemos o que estamos fazendo no carro. Estamos no automático. Nesse momento, atingimos a competência inconsciente. É uma espécie de hipnose. O que até é algo perigoso em se tratando de dirigir um carro, pois nós precisamos estar concentrados no trânsito. É por isso que esse exemplo é meramente uma ilustração, para que você possa identificar as 4 fases do processo de aprendizagem. É importante que você saiba que quanto mais você mergulha no nível de competência inconsciente, mais perto da maestria e da excelência você está. Isso ocorre porque a excelência é algo que acontece quando você nem se dá conta de que sabe fazer bem alguma coisa. Quando você está tão desligado que é bom em algo, pois isso já faz parte do seu dia a dia, é aí que você demonstra a maestria. E com certeza,
O coaching tem a ver com atingir a sua maestria, a sua excelência, como ser humano, como profissional, como pai, como mãe, como filho, como filha e etc. É esse último nível de aprendizagem que nós queremos estar. Retomando o exemplo de dirigir um carro, não sei se você já tinha nascido quando Ayrton Senna ainda corria na Fórmula 1, mas ele era um exímio piloto na chuva. Para a maior parte dos pilotos, era um suplício, mas a impressão que dava era que o Senna gostava de dirigir na chuva. Ele se destacava quando chovia nas corridas. A distância dele para os outros pilotos aumentava. Ele ficava muito à frente. E eu suponho que se você perguntasse para ele o que ele fazia para conseguir dirigir tão bem na chuva, talvez ele tivesse até dificuldades em responder. Ele fazia aquilo porque, de algum modo, ele sabia, mas não sabia explicar o porquê. Ele praticamente nem sabia que sabia. Ele estava totalmente imerso na competência inconsciente. Da mesma maneira, com relação a este curso, é provável que você esteja agora no segundo nível, isto é, de incompetência consciente. Você sabe que não sabe tudo sobre coaching, mas o objetivo é que ao longo do curso você não somente se torne consciente do que é o coaching, de quais são as ferramentas, do que ele pode fazer em sua vida e carreira, mas que você assimile toda a informação e conhecimento que fizer sentido para você e que essa informação e conhecimento transformem a sua vida de uma maneira positiva e poderosa, sem nem mesmo você se dar conta. É esse o meu desejo para a sua vida, em todos os âmbitos dela, seja espiritual, profissional, seja familiar, seja financeiro e outros mais. E já que estamos em um curso de coaching, onde as perguntas são extremamente valorizadas, não posso deixar de lhe fazer algumas rápidas perguntinhas básicas. Com relação aos seus objetivos de vida pessoal e carreira, em que nível você está? Será que você se encontra no nível de incompetência consciente, já sabendo o que quer e quais são as habilidades e competências que lhe faltam? Ou será que você ainda não chegou nesse ponto? Pode ser que você ainda esteja na incompetência inconsciente e nem tenha ideia do que você quer e do que é necessário para chegar lá. Também pode ser que você já esteja no terceiro nível, a competência consciente, e já saiba quais são seus objetivos, já saiba o que é e como fazer para alcançá-los, mas ainda precisa atingir a maestria nas suas capacidades, habilidades e atitudes. Pense sobre isso, identifique em qual nível você está e reflita sobre o que é necessário para chegar ao próximo nível. Ainda falando sobre aprendizagem, existe um trabalho muito conhecido em educação, realizado pelo psiquiatra norte-americano William Glasser, que viveu de 1925 a 2013. Glasser estruturou em uma pirâmide quais são as formas de aprendizado e como cada uma delas impacta na retenção do conteúdo que foi exposto. Você pode ver que nós tendemos a reter 10% do que lemos, ou 20% do que ouvimos. Mas o conteúdo retido mais que dobra, chegando em 50%, quando vemos e ouvimos. Isso sem falar que, quando conversamos, repetimos ou perguntamos aos outros, estamos contribuindo para consolidar o conhecimento em cerca de 70%. Quando nós fazemos alguma coisa, quando aplicamos o que aprendemos, atingimos os 80%. E quando nós ensinamos as outras pessoas, nós estamos aprendendo de 90% a 95%. Por isso, eu encorajo você a não somente assistir este curso, mas também a aplicar em sua própria vida e compartilhar o conhecimento que está sendo proposto. Afinal, a prática é uma das melhores maneiras de fixar e de consolidar o conhecimento. Converse com outras pessoas a respeito do que está aprendendo ou revisando aqui, de maneira que esse conhecimento seja retido em sua mente inconsciente e você possa vivenciar a competência inconsciente, a maestria e a excelência. Falando em excelência e maestria, eu não poderia deixar de destacar que este não é um curso somente sobre coaching, mas também abrange conceitos da programação neurolinguística. Muitos dos conceitos apresentados nesta aula vêm da PNL. Ao longo do curso, vamos abordar vários aspectos da PNL, pois era uma das bases que compõem o coaching. Nós vamos aprender, entre outras coisas, como definir metas e objetivos com a ajuda da PNL. A programação neurolinguística é uma técnica que nos ajuda a modelar, a copiar o que pessoas de sucesso fizeram no passado. Ela destrincha quais foram as estratégias adotadas por gênios, como Einstein, Freud, Mozart, Disney, Aristóteles,
Leonardo da Vinci e outros, e nos mostra o que eles fizeram para se tornar quem se tornaram. Assim, nós podemos modelar o que esses gênios fizeram e adotar as mesmas estratégias cognitivas para atingir os nossos objetivos. Por hoje é isso. Pense a respeito de tudo que você aprendeu e eu espero você nas próximas aulas com muito mais conteúdo sobre coaching e programação neurolinguística. Um grande abraço e até o próximo vídeo.